Este é o Palmeiras mais fraco dos últimos tempos e nós precisamos entender o porquê. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Um Torcedor. Se você está chegando agora, você pode se inscrever para receber mais vídeos. E agora que nós estamos eliminados da Copa Libertadores da América, eu queria falar um pouco sobre a situação do clube. Ainda não é um vídeo específico sobre a diretoria, mas ela vai entrar no tema aqui também. Pessoal, esse atual trabalho que vem sendo feito aqui no Palmeiras, essa atual gestão técnica, já tem alguns anos, vem desde 2020 pelo menos, né? E a gente, ao longo desse tempo, teve momentos diferentes. Em 2020, quando acabou de chegar, a coisa ainda era muito crua, o time ainda não tinha exatamente um método de jogo, estava mais se virando como podia na situação, que é normal, a comissão técnica chegou no meio de uma temporada, pega a coisa andando, e mesmo assim a equipe foi capaz de chegar a uma final de Libertadores e vencer. Eu confesso que eu não estava tão confiante no primeiro momento, e essa confiança foi se construindo com o tempo. No ano seguinte, em 2021, no segundo semestre, aí sim o Palmeiras já tinha método de jogo e passava a impressão de que poderia vencer qualquer adversário. Fomos para uma final de Libertadores contra o Flamengo, o temido Flamengo, e era em tese o favorito, a maior força do futebol naquele momento, mas a confiança que eu tinha de que nós venceríamos era muito grande. Então eu assisti àquela final com 99% de certeza que o Palmeiras sairia campeão. E nós fomos mais uma vez. No ano de 2022, fomos eliminados da Libertadores, um jogo complicado, jogo com a menos, tínhamos jogadores machucados, tem todo um contexto que fez com que o time fosse eliminado, mas dava aquela impressão de que poderia ter passado. Ainda assim, havia confiança, tanto que esse mesmo time jogou o Campeonato Brasileiro e foi campeão com uma campanha irretocável. Quando jogava bem, ganhava de muito. Quando jogava mal, ganhava também, mesmo que não fosse brilhante. Então também transmitia confiança, perdia pouquíssimos jogos e dava a impressão de que poderia vencer qualquer coisa. No entanto, na atual temporada, o time já perdeu muito mais jogos, teve muito mais atuações sofríveis e não me transmitia confiança como outrora. Confesso que das últimas 4 Libertadores, essa é a que eu achei que seria mais fácil chegar na final, por conta não do Palmeiras, por conta dos outros. Por exemplo, ao enfrentar o Boca Juniors, qualquer equipe organizada que enfrentasse o Boca Juniors os teria eliminado, um time horrível. E no entanto eu vim aqui no vídeo fazer a previsão de que o Palmeiras era um pouquinho favorito só. Por que um pouquinho? Porque o Palmeiras também estava horrível. Então em jogo de ruim com péssimo, ainda assim alguém acaba vencendo. E acabou sendo a equipe argentina. Mas como é que a gente chegou nessa situação? E aqui a gente tem que notar pelo menos duas coisas no que tange essa eliminação. Primeiro que é o trabalho da diretoria, que é responsável por fazer as contratações, pela gestão do elenco. É claro que isso tem a participação da comissão técnica, que eu vou comentar mais adiante. O seu Abel Ferreira também tem digitais aqui na cena desse acontecimento. Mas a diretoria tem adotado uma postura extremamente afrontosa para com a torcida. Tem desrespeitado tudo que é processo. Tem se colocado numa postura soberba. Isso eu gosto muito de Fórmula 1 também, né? Me lembra um pouco algumas grandes montadoras que foram competir na categoria. Toyota, Jaguar e tal. Eles não queriam fazer a coisa do jeito Fórmula 1, eles queriam fazer a coisa do jeito Toyota, do jeito Jaguar. Resultado é que sempre foram medianos e nunca conquistaram nada. A atual diretoria do Palmeiras quer gerir o Palmeiras não do jeito que se gera um clube de futebol, mas gerindo aí de um jeito que dá na cabeça aí de uma senhora que faz umas palhaçadas aí de vez em quando e aparece para falar besteira. Resultado, a equipe tem se tornado uma equipe antipática a troco de nada, não com as outras torcidas, mas antipática para com a sua própria torcida, e tem gerido o futebol com a bunda. Nós perdemos duas peças importantíssimas do ano de 2022 para o ano de 2023, Danilo e Scarpa. O Scarpa dispensa apresentações ano após ano, ele sempre está entre os maiores garçons do campeonato nacional, da temporada aqui nacional. Ele faz muitos gols, ele é um jogador da posição que atua como meia, que servia até como alternativa para o Veiga, então eles podiam alternar de função, quando um não joga o outro joga, se um não está bem o outro vai no lugar. Desde que ele saiu, quem veio para a posição do Scarpa? Absolutamente ninguém. O Palmeiras perdeu o Danilo, que era o seu volante de marcação. Já não tinha reposição na época, né? Mas agora que ele saiu, quem veio para a posição? Absolutamente ninguém. E isso não é coisa que acontece de uma hora para outra. Você acorda numa terça-feira de manhã e fala, caramba, estou sem volante. Quem diria? Não, nós sabemos há mais de um ano, desde que chegaram as propostas para que o jogador saísse, que nós não teríamos um volante na temporada seguinte. E não veio uma peça de reposição. Cabendo ao treinador Abel Ferreira improvisar e testar, e vai para aqui, vai para lá. E aí teve a adaptação do Zé Rafael, tem o Gabriel Menino tentando jogar ali e tal. Mas é óbvio que não funcionou da mesma forma. É só ver a quantidade de finalizações que o Palmeiras sofre em relação ao que sofria. O quanto a zaga está desprotegida atualmente em relação ao que era. E é por isso que nessa temporada perde mais jogos do que perdia antes. Porque falta elenco. E o Abel Ferreira em muitos momentos olhou para o banco e viu uma meninada. Eu vou falar disso daqui a pouco também. Não estou aliviando para o Abel Ferreira aqui não, que eu vou chegar nele
logo mais. Mas enfim, ao invés de priorizar avião, ao invés de priorizar pagamento de dívidas cujo prazo não está por expirar, ao invés de tentar dissociar o nome do antigo presidente Paulo Nobre do clube, a diretoria poderia se preocupar em reforçar o elenco, porque futebol se faz com jogadores. Eles que entram em campo, eles que fazem gols. O time, temporada após temporada, foi envelhecendo, porque há a manutenção de muitos atletas e muitos deles são jogadores que, visivelmente, de longe, não servem para o Palmeiras, não tem nível para jogar no Palmeiras. Jogadores que, inclusive, estão na lista preferencial do Abel Ferreira, que entram todo jogo para jogar, em detrimento ali, eventualmente, de uma promessa da base, algum outro tipo de jogador. Então o elenco fica mais velho, perde peças de reposição, não chega a ninguém. O treinador insiste em pôr os jogadores de baixo nível para atuar, porque isso é uma característica que o Abel Ferreira tem, que, como pessoa, é legal de ser fiel, de respeitar os laços, de ter gratidão. Na vida é excelente ter isso. Só que dentro de campo, só isso não ganha jogo. O jogador precisa saber dominar a bola, precisa saber passar, chutar, correr, né? Ter condição física. Sem essas coisas não acontece. Se fosse um campeonato de gratidão, a gente ia num mosteiro, aí num convento qualquer, fazia um time e ganhava tudo, né? Mas não é assim que funciona. Então esse mau planejamento e essa cegueira da diretoria levaram o Palmeiras a ter o elenco mais fraco dos últimos anos e, portanto, trazer menos confiança a torcedores como eu, que eu, sinceramente, a gente sempre acredita enquanto torcedor, a gente quer que vença, a gente torce para dar certo. Só que é aquela coisa, a gente trabalha sempre com aquela probabilidade. Eu quero que dê certo, quero, mas qual a probabilidade? O Palmeiras está flertando com o perigo a temporada inteira, está demonstrando fragilidade a temporada inteira. A gente lembra, mas de repente esses caras acordam, né, e passam a jogar o que jogaram outrora. Pode até acontecer num momento ou outro, mas não é o mais provável. E a gente no futebol, se você quer vencer, você tem que trabalhar com o mais provável. Senão o seu resultado vai ser inconsistente. E é o que nós estamos vendo aí. E quanto à soberba da diretoria, olha o que acontece com os times que fazem o que a diretoria do Palmeiras está fazendo através da sua atual presidente. Veja o São Paulo. São Paulo passou por um momento excelente no começo dos anos 2000. Se colocou numa postura ali em cima do pedestal completamente arrogante. O que aconteceu? Virou essa porcaria que está aí hoje. O Flamengo é o time com o maior orçamento do futebol brasileiro, com as maiores condições de competir, contratar, assume sempre uma postura também soberba. Se bem que isso faz parte até um pouco do folclore do clube, né? Uma coisa já cultural deles. Mas olha o que acontece, olha que temporada horrorosa o Flamengo teve, pior ainda do que a do Palmeiras, que não está sendo boa. E o Palmeiras quer seguir no mesmo caminho? Olhe, por exemplo, do Fortaleza, que faz um grande trabalho, ao invés de olhar, por exemplo, do Flamengo. A equipe tem que se levar a sério, o clube, a instituição tem que se levar a sério. Pessoas que gerem o clube precisam saber da dimensão do clube, o que ele representa, qual a sua importância. Se você traz alguém de fora que não é do ramo, não faz a menor ideia, caiu de paraquedas, está ali só brincando como se fosse um hobby gerir um clube de futebol, não tem como dar certo. Tem muito problema aí. Eu já falei que eu tenho um vídeo sobre isso que eu até coloquei aqui no canal, eu tirei do ar porque eu achei que não era o momento, eu não vou causar tumulto e tal, mas eu já fiz um vídeo sobre essa senhora que preside o Palmeiras e já comentei a quantidade de conflito de interesses que há nessa gestão. Mas enfim, agora vamos fechar com chave de ouro e falar do senhor Abel Ferreira. O Abel Ferreira, como eu falei, é um cara que tem muita virtude assim nesse lado do trato, de ser fiel, leal com as pessoas e tal. Só que isso o faz afundar, abraçado com essas âncoras. É um cara que não desiste do jogador, que passa confiança, que limpa o pano, limpa a barra da diretoria muitas vezes e entra no discurso. Só que, Abel Ferreira, você está sendo consumido por essa diretoria. Você que estava aqui até então como herói, pode sair em algum momento como vilão se você continuar ocultando essas situações. Eu sei que não é fácil, na posição de treinador, você tomar uma postura combativa. Se você confrontá-los, você vai ser demitido. Todos nós sabemos disso. Ninguém quer perder o emprego, aquela coisa e tal. Só que, ao mesmo tempo, não endosse. Assuma então uma postura neutra. Quando a diretoria deixa de contratar, não venha a público dizer, não, fui eu que pedi, eu quero assim. Até parece que você que pediu para não contratar. Você já viu algum treinador na história do futebol mundial que não quer reforços? Que não quer mais opções, que não quer melhores jogadores? É a mesma coisa que o Vitor Pereira fez lá no Corinthians ao inventar aquela história da sogra. Ele estava limpando a barra da diretoria, que não ia renovar com ele, para não pegar mal, ele inventou essa história para fingir que não, o problema sou eu, não é você. Que nem quando acaba um relacionamento, não, o problema sou eu, não é você. Se você está tentando só não ofender outra pessoa, depois olha o papelão que virou a história. Abel Ferreira, você está seguindo o mesmo caminho. Quando a diretoria falha, você vai lá e passa o pano. Quando o Anderson Barros é completamente medíocre na tentativa de fazer a tratativa das negociações e não contrata ninguém, quando contrata é Bruno Tabata, é Rafael Navarro, é Merentiel, jogador inclusive que nós enfrentamos ontem, fez a jogada do gol que nós levamos, que é do Palmeiras inclusive, para quem não sabe, ele é do Palmeiras, esse jogador ainda tem contrato conosco.
quando traz essas peças inúteis. E você diz, não, o melhor trabalho do Brasil é um grande... Não, não é. E você sabe disso. E você vai... Eu já falei, são âncoras. Você está afundando porque está abraçado nelas. E o Abel Ferreira também tem essa insistência. Ele tem isso na personalidade dele. É uma coisa meio de Filipão, que é uma coisa até que o palmeirense gosta, que é aquela teimosia, às vezes, de se você falou assim, eu vou fazer do outro jeito. Então a torcida inteira pede... Coloque os garotos da base, porque eles demonstram muito mais potencial do que Breno Lopes, do que Rony, do que Marcos Rocha, e ele faz do jeito dele. Vai jogar com 2 laterais, lá fora você ainda tem uma desculpa, não sei o que, pressão, são moleques e tal. Quando chega no jogo em casa, não tinha desculpa nenhuma para repetir uma escalação que ele vem tentando algumas partidas, umas 5, 6, e não deu certo em nenhuma. Só deu certo contra o Deportivo Pereira. Mas contra o Deportivo Pereira, se pôr eu e minha mãe para jogar, a gente faz uma tabelinha e sai na cara do gol também. Então não dá para levar como parâmetro. Assim que ele coloca a molecada para jogar, o que acontece? O Palmeiras começa um amassa o Boca Juniors. E assim que deveria ter sido, lá e aqui. Porque o Palmeiras é muito melhor que o Boca Juniors. Se você fizer aquela comparação jogador por jogador, o Boca Juniors tem o Cavani, que é obviamente muito melhor do que o Rony. De resto, você acha que é pra perder de um time desse? Você acha que alguém no mundo tem condição de perder de um time desse? E o Palmeiras, no entanto, conseguiu. E o seu Abel Ferreira tem parte nessa insistência de querer provar que nós, torcedores, ou quem imprensa, ou seja lá quem que está falando no ouvido dele, está errado. Não, eu vou mostrar que do meu jeito dá certo. Insiste, insiste, insiste e não deu certo. E agora, como vai ser? Eu não quero queimar etapas para os atletas da base, nós estamos com muita pressa, daqui a pouco vão me acusar de trabalho infantil aqui, de colocar os meninos para jogar. Pois é, você quer protegê-los então. Legal, entenda essa postura. Um processo aos poucos, ok. Só que onde está a coerência em falar isso e colocar os jogadores para jogar na semifinal da Libertadores precisando buscar um resultado? O jogador ficar no banco de reserva a temporada inteira olhando para a cara do Breno Lopes, que entra, faz gol, mete o dedo no meio para a torcida, aquela coisa bonita toda. A gente tem que ver o Rony a temporada inteira tropeçando em cima da bola, caindo de boca no chão, tentando fazer gol de bicicleta em bola rasteira e o jogador ali no banco só olhando, tal, eu sou reserva desse cara aí, né? Quem diria, tal. Inclusive você desvaloriza o atleta assim, né? Porque vem alguém de fora contratar e fala, por que ele tá no banco daquele cara ali, ele deve ser pior que ele, né? Imagina, assim, enfim. O resultado é esse. Aí coloca o jogador direto, vai lá e decide pra mim, então. Ô, Abel, já falei aqui. Não entre nessa. A diretoria é péssima. Você não é péssimo, já demonstrou isso. Você tem recurso, é um grande treinador. Se for para ficar do lado de alguém, a diretoria passa, a torcida e o clube ficam para sempre. A diretoria é muito culpada no planejamento do Palmeiras essa temporada e pelo enfraquecimento do Palmeiras nos últimos tempos. E o Abel Ferreira fez sim um grande trabalho ao longo desse tempo. Conseguiu extrair de um elenco mais do que ele poderia servir. É verdade, mas isso é um sinal de alerta. Se você precisa o tempo inteiro tirar mais do que o cara pode dar para que o seu time seja competitivo, é porque esses caras são ruins. É porque Rones e Brenos Lopes e Marcos Rocha já não estão dando conta do recado. E nós precisamos de alternativa. Isso passa pelas contratações da diretoria. Isso passa pelo treinador, por mais que seja lindo ter gratidão, entender que os ciclos se passam e que nós precisamos pensar no que é melhor para o clube. Então é isso, pessoal. Esse é o meu recado aqui de hoje, essa reflexão. Caso você queira receber mais vídeos, você já sabe que pode se inscrever aqui no canal. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui.